Olá, boa noite. Boa noite. Bora rezar mais um pouco? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem, meninas? Me deem um ok se estiver tudo certinho com o... Aqui a Kátia. Bora, Kátia Kist. Foi? Aê, Kátia! Aê! Eu vou botar o Oi? filtro nessa cara. O filtro, nós esperamos. Meu O medo de filtro. apertar o filtro. Vou te dizer que hoje eu fui fazer uns stories ali, fui responder, eu botei 3 filtros. Eu botei um, depois botei outro, depois botei outro, porque não tinha condição na minha cara hoje. Jesus amado. Não fosse filtro pra salvar a gente nem falava nesse negócio. Tu sabe que eu não tava achando a base, daí eu pensei, será que eu vou confiar só no filtro? Eu pensei, não, melhor não. Aí catei, achei uma. E, né? Vai que. Bora resenhar. Vamos, Jéssica. Como é que tá a minha conexão, hein? Tá bem, Tá bem. ouvindo bem? Então tá bom. Vendo e te ouvindo bem. Tu tá com uma maquiagem sensacional. Do filtro. É que assim, ó, eu queria pegar o teu filtro, só que eu tô com medo. A gente passa pro lado e vai entrando uns filtros maluco, né? Peraí, Essa agora eu é. consegui. Agora eu consegui. Não tô Olha! artificial. Eita! Pô, tá cortando a tua fala. Eu acho que eu vou tirar da minha Wi-Fi, vou botar na 4G. Pra mim tá tudo perfeito. Não sei pro pessoal como é que tá. Pra Pessoal, mim, como é que tá aí? Vou trocar, tá? beleza. Voltei. Voltou quadriculada. Eita, nós. Tava melhor do outro jeito. Então vou por outro jeito. Do outro jeito. Agora sim. Então tá Tá bem? bom. Pra mim tá bem. Pra mim tá tudo bem. Bora rezar então. Tá todo mundo. Alguém aí nos dá o que estão vendo e ouvindo eu e a Kátia bem? Está tudo certo, gurias? Pra gente poder começar a rezar. Ixi, Maria. Tem delay. Entendo. Uhum. Então vamos rezar, Kátia. Se não tiver, tá ok. Ó, tá ok. Então bora. Tá ok. Márcio, tá bom. Beleza, então. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós queremos começar essa nossa novena, esse nosso segundo mês, segundo tema de novena, já pedindo que o Espírito Santo venha nos alcançar nessa noite, nesse início de live, que o Espírito Espírito Santo. alcance os nossos corações, as nossas mentes. Nós pedimos, Divino Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. vem falar conosco de forma bem pessoal, falar conosco de forma íntima. Nós pedimos, Espírito Santo, que tu venha consolar os corações, que tu venha trazer direcionamento, que tu venha em nosso socorro, que tu venha em auxílio das nossas necessidades. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós queremos nos entregar completamente a Ti mais uma vez, Senhor Espírito Santo. Abre o nosso coração, a nossa vida, a Tua presença. Aceitar as Tuas suaves sugestões, as Tuas suaves consolações, os Teus suaves direcionamentos. Vem, Espírito Santo, falar conosco, com cada um de nós. Vem, Espírito Santo, guiar a nossa vida, o nosso entendimento. Vem nos dar entendimento hoje, Espírito Santo. Fala conosco. Nos conduz para um lugar de intimidade, para um lugar de fortalecimento, de consolo, de descanso. Nesse fim de ano, nós te pedimos, vem Espírito Santo fazer novas todas as coisas,
no nosso interior. Vem sobre as nossas famílias, Espírito Santo, as nossas realidades familiares. Vem, Espírito Santo, trazendo paz, trazendo consolação, trazendo vida nova. Gera em nós e nas nossas famílias vida nova, Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos à meditação de hoje? Bora. Só antes, pedir ajuda do pessoal que está aqui para pegar o aviãozinho e mandar para algum amigo, até porque a gente não conseguiu divulgar antes a novena, né? A gente ia fazer nas quartas e Isso, tivemos que fazer. Mês que vem provavelmente já vai ser diferente também, porque vai ser a primeira semana do ano. Mas nos ajudem mandando aviãozinho, até porque a Jéssica já deu o tom da live de hoje. Nós vamos pedir essa restauração por cansaço, os corações mais sofridos nesse fim de ano. Então manda aí para a família, para os amigos, porque o Senhor está vindo em nosso socorro. O tema de hoje é o Espírito Santo habita em nós. Lembrando que essa novena foi escrita pela Beata Helena Guerra. É esta uma consoladora verdade expressa no Evangelho. Tá certo, né? Isso aí. Uma vez que eu errei, agora eu sempre fico em seguida. Tá certinho. É esta uma consoladora verdade expressa no Evangelho, conforme Mateus 10, 20, confirmada pelo apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios. Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? É também por isso que a Igreja Católica se alegra em chamar o Divino Espírito de doce hóspede da alma. Hóspede que reveste da graça santificante, que irriga da divina luz, que a faz capaz de obras merecedoras da vida eterna. Segundo São Tomás, o Espírito Santo é para a nossa alma o que a alma mesma é para o nosso corpo. E assim como um corpo não pode viver sem a alma, uma alma privada do Espírito Santo é morta. Morta para a graça, morta ao santo amor e incapaz de conquistar méritos para o céu. Ai de quem expulsa com o próprio pecado o doce hóspede da alma, porque expulsa o amor, a graça e perde a própria vida. Sim, ó cristão, o Espírito habita em ti. E se tens fé, deves estar convicto sempre desta verdade. Nunca te encontrarás sozinho. Está contigo, doce hóspede da alma. Está contigo de dia e de noite, na fadiga e no repouso, na deficiência e na prosperidade. Contigo estará e mais do que nunca, na oração e na tribulação. Ah, se tu soubesses te valer da presença de um amigo tão bom e poderoso. Se nas tentações, nos perigos e nas angústias te recordasses que possuís o Espírito Santo dentro de ti. E se a ele recorresses prontamente quando preocupasses teu pequeno coração. Na consideração dessa dulcíssima verdade, o Espírito Santo habita em mim. Se pensares assim, não terás apenas alegrias, mas também novas forças para avançar nos caminhos da virtude. Sempre sensacional, né? Novo, de novo. Que providência, né? Nesse acontecer da gente ler isso nesse final de ano que tá todo mundo cansado, esgotado, fatigado. Parece que vai faltar força para fechar o 2023, né? Exatamente. Sabe que ao longo desse ano, eu acho que a gente falou isso entre nós, mas como eu falei isso com várias pessoas, assim, que convivem comigo, que ano difícil, né? Que ano pesado, assim, tantas dificuldades, tantas pessoas próximas de mim com tantas dificuldades, assim, em várias áreas, sabe? Financeira, profissional, na saúde, dificuldades familiares. Meu Deus do céu, uma sensação, assim, realmente nesse fim de ano, né? De não dar mais conta, assim, né? Parece que a gente não vai mais dar conta de sustentar até o fim, né? Uhum. E o final do ano, com todas essas festas, né? De Natal, de Réveillon, encerramento de ciclos, começo de um novo ano,
ele mexe muito com a gente, né? Emocionalmente, psiquicamente, né? A gente é pesado, às vezes, para muitas pessoas é pesado o fim de ano, né? É pesado emocionalmente, é pesado psicologicamente, né? A gente costuma, né, ter essa coisa da virada, da expectativa, 2024 vai ser melhor, né? E muitas pessoas nem isso mais conseguem, assim, né? Eu sinto isso, assim, que foi um ano muito pesado, um ano difícil, né? Parece que foi um ano para purgar, né, Jéssica? Foi, assim, foi um ano pesadão, assim. E aí, ao mesmo tempo, né, que com todo o peso, né, Deus não deixou de ser Deus, né? Deus não deixou de estar presente na nossa vida. E também isso eu consegui perceber, assim, que para muitas pessoas, nesse momento de dificuldade, nesse ano de dificuldade, nesse ano, assim, de escassez para muitas pessoas, tanto de escassez de paz, de descanso, sabe? É um tempo de guerra, de luta, um ano de dificuldade, escassez financeira também, onde muitos problemas aconteceram. Também nessas circunstâncias, né, não faltou, Deus esteve presente, assim, né? Tem uma presença de Deus, um cuidado de Deus, um crescimento a partir daí, né? Deus também veio se revelar nesse tempo, assim, não foi um tempo de ausência da presença de Deus de Não. maneira nenhuma, né? Foi um ano de muita graça, mesmo na dificuldade, assim, né? E aí a gente chegando no final do ano, né? Mês passado a gente começou o primeiro tema da novena, né? E nesse segundo tema aqui, que a gente está encerrando o ano, fala de um Espírito Santo, de um Deus que habita em nós. E eu acho muito propício, assim, para este mês, né? Falar de um Deus que veio, né? Jesus veio, né? O Espírito Santo veio habitar no meio de nós, veio habitar em nós, né? Esse Deus que vem em auxílio, esse Deus que vem até a nossa pobreza, que vem até a nossa miséria. Eu lembro que uma vez, quando eu era adolescente, assim, veio numa revistinha da Canção Nova, a gente assinava, como é que a gente chamava? Sócio da Canção Nova? Não sei se era assim, Aham. né? Clube do. Clube Clube do do quê? Ouvinte. Clube do ouvinte. Aí vinha todo mês, vinha uma revistinha, né? E aí eu lembro que vem numa revistinha de Natal uma reflexão a respeito do presépio, assim, do fim do ano, né? E ali o Padre Jonas falava, assim, da feiura do presépio, né? Do mau cheiro do presépio, que não era um lugar super bonito, que não era, a gente já sabe disso, né? Que era pobre, né? A Mas estrebaria. ele começou a falar do cheiro, ele começou a falar daquele lugar impróprio, né? Impróprio para Deus, para uma criança nascer, né? Impróprio, muito impróprio. Mas Deus quis nascer ali. E ele falava assim, né? Isso me marcou muito, assim. Eu lembro de ser adolescente, eu amava o Padre Jonas, né? E sempre lia as reflexões dele. Não lia mais nada da revista, mas a reflexão do Padre Jonas eu lia. E aí, o Padre Jonas falando aquilo, ele foi fazendo essa comparação. Que nós somos esse lugar, né? Sujo, impróprio para a presença de um Deus. Nós É. somos impróprios, né? Nosso coração, a nossa vida é imprópria para a presença de Deus. Não é bonita, não é cheirosa, né? Não é digna. No entanto, quando a Sagrada Família se coloca ali naquele lugar, né? Ele diz assim, é a representação de Deus que vem pro pior, que é nós mesmos, o nosso coração, o íntimo do nosso coração, né? Então, quando eu vi o tema, e eu vi hoje de manhã, porque, gente, a gente já fez essa novena quantas vezes, Kátia? Eu só lembro do primeiro tema, qual é? Todos os outros é um bolo na minha cabeça sanguínea, assim, eu nunca Mas eu decoro. não tô lembrando nem da primeira, eu só lembro que ela fala que um Deus me ama e me ama infinitamente. Pronto, é o que eu lembro. Eu sei que é do amor de Deus. Se disser qual é o É. nome, eu não sei como é que chama o primeiro dia, eu também não sei. Olha, as É, ações do Espírito Santo em nossas almas é o primeiro, né? hoje jeitinho difícil de falar, né? Como é que nós vamos decorar as ações do Espírito Santo? Quando a Kátia mandou, porque, Kátia, quando é que eu falei pra ti, vamos fazer a live? Ontem de noite. Ontem de noite, né? Se vamos fazer live amanhã, eu já tinha decidido na minha cabeça, nós já tinha falado, mas a gente esqueceu de conversar melhor. É que tu falou Aí, assim, vamos trocar a data para terça ou para quinta. Eu falei, tu que escolhe? E exato, daí? não te avisei. Daí ontem de noite eu disse, vamos fazer live amanhã. Daí a Kátia disse, bora. Daí hoje de manhã a Kátia me mandou já a A arte, né? convite. É. Convitezinho. Daí
o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo em nossas almas. Acho que tu colocou alguma coisa assim. Foi. Cara, e daí eu pensei, perfeito para o mês de dezembro. Perfeito. Porque é o Deus que vem em nosso auxílio, que vem habitar em nós, né? É o tema do Natal, assim, né? É. Esse Deus que vem na nossa pobreza, na nossa podridão, na nossa indignidade e escolhe habitar no meio de nós, escolhe habitar dentro de nós. Isso é muito grandioso. Isso é muito grandioso. Isso é muito lindo. E é realmente consolador, né? Que fala sobre a alegria, né? Que a gente não vai ter só alegria, né? Mas a gente vai ter força para continuar no Força. caminho da santidade, né? Então, isso devia nos alegrar. Isso devia nos alegrar. Só que, sabe, Kátia, que eu fico pensando assim, que às vezes a gente está tão agitado, né? E com os olhos tão nas circunstâncias dos nossos problemas, e a gente dá uma dimensão tão grande para a nossa vida material, para a nossa vida familiar, para as coisas que estão ao nosso redor, a gente dá uma dimensão muito grande para tudo. E a gente dá uma dimensãozinha pequenininha para Deus, né? Como se o Senhor fosse assim apenas uma parte, né? Como se o Senhor fosse assim algo que de repente eu vou na missa de Natal, de repente não vou. Ele não é o principal. Às vezes a gente vive a nossa vida assim. E vive, inclusive, principalmente as festas de fim de ano assim. Como eu estava falando, um ano difícil, o ano chega no fim do ano, tu tem 1000 coisas para fazer e a gente se distrai com tanta coisa, tanta distração, é tanto barulho externo e às vezes interno, que a gente esquece da presença do Espírito Santo, que a gente nem se dá conta que Deus habita em nós, que a gente nem lembra dessa verdade. E aí a gente fica buscando sempre a felicidade, o contentamento, né? O consolo nas coisas externas, né? Tudo que está externo a nós. E quando a verdadeira alegria habita dentro de nós, né? Quando a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da nossa vida, não somente do Natal, mas da nossa vida habita em nós. E essa abertura ao Senhor vai curando o nosso coração, vai nos ensinando a ser feliz. Porque sabe, Kátia, uma coisa que eu penso é que às vezes a gente foi tão machucado na nossa vida, na nossa história, que a gente não sabe, a gente não consegue nem se entregar para a felicidade, entende? A gente fica buscando externo, 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 porque a gente é tão bagunçado por dentro, a gente já foi tão machucado, a gente está tão decepcionado, que dentro da gente a gente sabe que não tem alegria nenhuma. Então eu vou buscar fora, né? E aí é óbvio que a gente vai se decepcionar e que a Não gente sacia nunca. nunca, não sacia nunca, porque é só o Espírito Santo, de verdade, é só o nosso Deus, né? Que preenche o nosso coração e que nos dá o verdadeiro contentamento, né? É quando a gente tem aquele encontro de alma com Deus, né? Que consola as nossas dores. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido, é que o Espírito Santo ele vai nos ensinando a ser feliz. Não sei se eu vou conseguir explicar isso. Mas ele vai nos ensinando a ser feliz, inclusive na nossa circunstância. Porque ele vai dando uma alegria que é interior e que é verdadeira. E às vezes isso não é num ano, mas é devagarinho, sabe? Ao longo de um ano, de outro, de uma situação, de outra situação. Ele vai nos ensinando a buscar a satisfação da nossa alma e o verdadeiro contentamento. E diante das circunstâncias, a gente já não ficar tão desesperada, a gente não buscar tanto a felicidade no externo. E principalmente nessa questão de Natal, de Réveillon, que parece assim que a gente tem uma obrigação de ser feliz, né? É obrigado a ter uma super ceia. É obrigado a comprar uma roupa nova. É obrigado a dar presentes. É obrigado a reunir a família. A gente quase que tem uma obrigação de ser feliz. Eu vou dizer assim, eu gosto muito das festas de fim de ano. Principalmente depois de ter filho. Né? Eu gosto de enfeitar casa. Eu gosto de tudo. Tudo. Eu gosto de encher de Papai Noelzinho. O João faz todo um presépio elaborado com as crianças, né? Eu gosto muito, principalmente depois que eu tive as crianças. Mas eu fui aprendendo a gostar. Não foi uma coisa de uma hora para outra, sabe? Foi algo que foi um movimento de Deus na minha alma, me ensinando que, apesar das faltas, das circunstâncias, os natais que eu queria ter tido diferente, os finais de ano que eu queria ter tido diferente, e aí a gente, justamente por toda essa pressão,
toda essa pressão que é feita parece externa e a gente mesmo se pressiona, a gente se compara e a gente quer ser feliz como as outras pessoas. A gente quer ter, às vezes até financeiramente o que os outros têm, né? A capacidade de comprar as coisas, os presentes, a família reunida. Eu lembro que eu tinha muito, durante um tempo, eu já falei várias vezes isso nessas lives que eu e a Kate fazemos, né, das situações todas com a minha família, com meu pai. Eu tinha uma falta imensa do meu pai. Para mim, se o meu pai não estivesse no Natal com a gente, nem era Natal, porque eu queria ele no Natal. Não precisava nem de coisa de presente, a gente nunca foi, né? De coisa de grandes presentes, de muita coisa cara. Era sempre um brinquedinho bem simples, graças a Deus nunca faltou. Deus sempre providenciou para que a gente tivesse. Mas como foi ao longo do tempo que Deus foi me dando o verdadeiro sentido da presença dele, do contentamento que ele traz, curando o meu coração, que eu não precisava daquela pessoa para ser feliz, sabe? Isso foi muito longe na minha vida, foi muito longe. Eu já era casada e eu já não tinha mais a noção eu não tinha mais o desejo, vou ser mais clara, ver se eu consigo expressar. Eu não tinha mais, eu já era casada, minha vida já estava bem estruturada, eu era muito feliz. Chegava no final de ano, parece que estava faltando alguma coisa. Eu não estava assim, eu quero meu pai, mas aquela dor daquela menina, dos natais que tinha passado sem o pai, do desejo de ter passado com ele, aquilo estava marcado ainda em mim. E eu lembro muito de um dia que eu estava rezando, que foi uma cura interior imensa que eu recebi, que eu já contei, que foi lá em Belém do Pará, eu já contei essa história, que Deus curou meu coração, assim, que foi andei anos depois daquela oração, né, que foi justamente, Deus me curou daquela rejeição que eu sentia, do abandono, eu tinha uma sensação de como se meu pai tivesse morrido, assim, né, quando eles se separaram, assim, meu pai e minha mãe, e tinha ficado aquela marca no meu coração, e eu lembro que depois que eu tive aquele momento de cura interior, eu tava rezando na missa, e o Senhor me mostrou o Natal e as festas de final de ano. Foi muito claro, assim. E eu não estava nem pensando nisso. Mas Deus me mostrou as festas de final de ano. E gente, eu de verdade, eu vou dizer para vocês, eu já gostava de fazer as coisas. Mas ainda tinha um incômodo que eu não sabia de onde era. Ainda tinha uma dorzinha, uma insatisfação, um vazio que ainda estava lá. E aí eu estava na missa e eu vi as festas de final de ano na minha casa. E o Senhor dizia assim para mim: tu vai ser feliz como tu nunca foi. Eu vou te fazer. Uau! Sou eu que vou fazer. Já me emociono só de pensar. E eu nem sei. Realmente foi embora. Cara, a gente às vezes não sabe, né, de onde que vem a nossa dor. A gente não sabe de onde que vem o vazio. A gente não sabe dar nome para as coisas, né, que a gente sente. Eu acho tão importante a gente saber dar um nome, mas às vezes a gente nem se Não entende, sabe. né? Mas a cura interior, a presença de Deus, o toque de Deus no meu coração, foi lá curar o coração daquela menina ainda. Para que eu pudesse viver festas de final de ano diferentes. E entenda, já não tinha mais, na minha razão, eu não precisava mais do meu pai presente. Mas no meu coração tinha uma marca da ausência. Que o Espírito Santo curou, que Deus curou. E é muito doido isso, né, Kátia? Quando a gente vai compreendendo que a presença que nos preenche é o Espírito Santo. E isso é algo que é lento na nossa vida, de repente, né? É uma caminhada. Porque é uma caminhada de intimidade. A gente vai vendo que ele vai preenchendo. Que se nós temos dele, né? Ele que vai enchendo. E eu não estou dizendo com isso que quem teve uma perda, que quem está no luto, que de repente uma mulher que está separada do marido, está só com os filhos, não vai sentir, né? Que não vai se entristecer por essa condição. É óbvio que Óbvio vai. que vai. Óbvio que vai. Mas eu estou dizendo que mesmo nessa condição, o Espírito Santo, que é o consolador da nossa alma, ele pode, né? Ele pode trazer descanso para o nosso coração, calmaria, trazer alegria para o nosso coração e a gente conseguir viver bem, né? Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, né? O Senhor pode trazer para a gente essa paz
porque a presença do Senhor traz consolo para o nosso coração, né? Vou deixar tu falar. É muito oportuno isso que tá falando. A gente está no tempo do advento. Para quem não é cristão católico, é um tempo normal. Exato. Correria, encerramento, comprar presente, planejar férias, cansaço. Mas pra gente não é. Então, existe um risco muito grande da gente olhar só para nós, que estamos finalizando o ano com dor, e se esquecer de viver este tempo. Ele não é um tempo qualquer. Exato. É um tempo de graça, um tempo de espera, um tempo de esperança, um tempo de sacrifício, de fazer um jejum, uma penitência, de aumentar as orações, para chegar no Natal e bem celebrar a vinda do Salvador. Mas a gente precisa deixar o Espírito Santo ir nesses lugares, né? Quando tu começou a tua fala, que tu falou da circunstância, eu lembrei do Viktor Frankl. Ele falava, cara, tu não tem circunstância, tu não tem como mudar, tá aí, ó, bateu a porta, abre, não tem o que fazer. Tem realidades que não tem, né? Tá posto, perdeu o pai esse ano, perdeu a mãe, tá sem dinheiro, mas o Natal vai ter que ser celebrado. É ali, é nesse presépio simples que Jesus vai nascer, né? E tu trazia essa tua experiência, porque o trauma lá da infância, ele faz com que o nosso cérebro, ele não tenha noção que o tempo passou. Exato. É hoje para a cabeça. Uhum. Então veio o gatilho do Natal, o cérebro tá em sofrimentos, foge, né? E aí tu Foge nunca disso aí. sabe, Kátia? E essa impressão que às vezes a gente até se questiona, cara, tá tudo bem. Eu tenho certeza que outras pessoas já pensaram isso, tá tudo bem. Tá bem no meu casamento, minha família tá com saúde, né? Uma dificuldade ou outra, mas tá tudo bem. Por que que eu tô insatisfeito? Por que que eu tô assim? Por que que eu tô triste? Por que que começa a chegar e começa a me espremer? Parece que tá faltando alguma coisa quando tudo já tá aqui, né? E às vezes é uma dor que tá lá guardada, que a gente nem lembra, né? Ou até que a gente sabe, né, Kátia? É. Mas tendo o diagnóstico, ó, não tô bem no final do ano. Uhum, Eu preciso buscar a cura. exato. Porque não é da vontade de Deus, não é da vontade de Deus. Né? E aí eu tava pensando também, Jéssica, claro que fim de ano sempre, naturalmente, a gente chega cansado. E as atividades aumentam. Mas eu acho que com o advento da internet, como a gente fica muito online, a nossa cabeça ela tá muito mais cansada. Daí o corpo cansa. Aí vem essa questão, mexe as emoções. Aí fica num bagaço. E eu fico me lembrando da passagem que Jesus diz, Marta, Marta. Eu acho que também é um grito que o Senhor fala, É para. verdade. Porque se a gente não parar aos pés dele, como Maria, submeter essas dores, vai passar o Natal e a gente vai continuar, a gente vai entrar o ano se arrastando. Porque não vai mudar, o que muda é de dentro para fora. Tu mesmo disse, a tua experiência de cura fez tudo mudar. Tudo, Porque é tudo. de dentro para fora. Porque o cansaço físico ele é o menor. Claro. Eu tenho visto, as pessoas têm visto também a minha avó, e hoje eu te mostrei um vídeo que eu não botei, que ela, assim, mais nova que nós, saía da roça, ia para casa, fazia o almoço, né? Esquentava o almoço, já amassava o pão e terminava o pão, voltava para a roça, chegava da roça, tratava os bichos, botava os filhos, tomava. Ah, só de falar, eu já cansei. Exatamente. Nenhum de nós tem um terço da rotina que ela tinha. E quando descansava? Descansava? Só Ah, quando parava para comer, quando descansava. sentava para almoçar, mas não ficava cansado. Ah, ficava, mas tinha que fazer. Ai, Mas eu gente, acho porque não se preocupava com tantas coisas como nós. claro, Não claro. tinha tanto estímulo. Expectativas também irreais. Kátia, a gente tem expectativas muito irreais da vida, Ô, sabe? Jéssica, eu mostrei esse vídeo pro meu pai e meu pai disse assim: ela não falou do meu pai. Onde é que estava meu pai? Ela não tinha ajuda. Porque às vezes a gente também tá, não tem ajuda, e papapá, né? Tô solo, ninguém se compadece de mim. E não tinham mesmo. Não tinha, cada um tinha o seu papel, cada um fazia o que tinha que fazer e ninguém Mas estava às vezes não cumpria o seu papel. No caso do meu avô tinha problema de alcoolismo e tal, né? E a minha avó, assumia tudo. e ela venceu, sabe? Como que ela deu conta? Eu fico me perguntando isso. Meu Deus, muito menos eu não dou conta. Mas eu acho que vinha disso, sabe? Da cabeça focada no que merecia atenção, Totalmente. valorizava o pão que fazia. Não ficava, como tu diz, às vezes a gente fica divagando, quer grandes coisas para ser feliz. Exato.
E depois, assim, ó, a gente tem muitas opções. Sabe que às vezes esse é o nosso problema. Tu começou o vídeo perguntando para ela uma coisa que tu perguntou sabendo a resposta. Porque a tua avó, como a minha, tinha a mesma vida nesse sentido. Vó, tu comprava pão ou tu fazia? Nem Nem existia tinha para vender. a possibilidade de chegar na padaria e escolher que tipo de pão a gente quer comprar. Fermentação natural, Ah, 12 grãos, sem glúten. Eu quero pão de não sei o que, de não sei o que lá. A gente chega nas padarias, tem 10 tipos de pão diferente. Não tinha, não tinha opção. Às vezes, o que deixa a gente assim é que a gente tem tantas possibilidades e às vezes até não tem tanta possibilidade, porque a gente devia focar no que tem que ser feito. E elas focavam no que tinha que ser feito. O que exatamente. é que eu tenho que fazer agora? Que é tão São José Maria Escrivá. Qual é o meu dever? Qual é o meu chamado? Eu cumprir bem o dever de cada dia. O que é santidade? Cumprir bem o meu dever de cada dia, o dever de cada momento, o pequeno dever de cada momento. Fazer bem feito, fazer sem reclamar, fazer até o fim. E, cara, e isso é a vida, essa era a vida. Nós não tínhamos uma possibilidade de não vou fazer pão hoje, não faz pão, não Ninguém vamos comer. come, vão morrer de fome. Exato. Ela ia lá tratar os bichos, tinha que fazer tudo porque tinha que ser feito, né? E às vezes a gente tem hoje uma vida bem mais confortável, a gente tem bem mais opções para fazer as coisas e a gente foi ficando fraca. É verdade isso, a gente sabe que a gente é mais fraca. A gente olha para elas e a gente se sente fraca e envergonhada olhando para elas, né? E eu disse pra Kátia isso hoje, que é um exercício que eu faço. Quando eu tô assim, bem louca, bem atucanada, achando que eu não vou dar conta, agitada como eu sou, eu paro e penso assim, chega de drama, Jéssica. Chega de drama. Eu falo comigo isso. Gente, eu falo isso pra mim mesmo. Eu digo, Diálogo mental. deu. Sério? Sério que tu tá te mexendo pra isso? Pensa na tua avó, que a tua avó criou 10 filhos, ainda uns netos, trabalhando do jeito que trabalhava, e tu tá desse jeito. Chega, bora, sem drama, vamos, minha filha, vamos, minha Ô, filha. Jéssica, mas tu que entende mais das profundezas humanas, da onde que vinha a força delas? Acho que muito do propósito, né, de cumprir o dever. Isso tá ali nelas até hoje, né? Pois é que a avó diz que quando ela acorda, ela já tá pensando o que ela vai fazer. Quando ela tá fazendo aquilo, ela já tá pensando na outra coisa que ela vai fazer. Ela vai encadeando. E a Ela gente, e a gente faz o quê? para e mexe nos stories. Começa às vezes o dia ou termina o dia olhando para a vida dos outros, se compara, É, alimentando altas expectativas de mudança, às vezes totalmente irreais. A gente não está focado na realidade. Elas estavam inseridas na própria realidade. E elas estão até hoje. A gente dá uma saída da realidade, a gente dá uma divagada violenta, não está inserido na realidade. E aí isso é enlouquecedor. Isso vai adoecendo a gente emocionalmente, vai deixando a gente fora do prumo quando a gente não está inserido na nossa realidade, né? E a gente é muito mais tentado também, porque o que o diabo mais quer é que a gente não esteja atento e inserido, uhum, é né? verdade. E tudo fica ruim, tudo a gente calcula. Pensa só, tá, a vó Yuga acorda de manhã, abre os olhos e concatena todos os pensamentos de tudo que ela vai fazer no dia dela. A gente pode fazer o mesmo, mas a gente faz como? Ai, não acredito, vou ter que fazer tal coisa. Ai, tal coisa tem que vou ter que estar no lugar. Por que eu marquei isso? Será que não dá um jeito para isso aqui? Quem sabe eu faço tal coisa? A gente começa a procurar um jeito de facilitar o nosso dia, facilitar a nossa rotina, fugir de algumas Vai coisas. negociando, né? O que Aí deveria ser inegociável. vai fugindo das nossas, às vezes, das nossas responsabilidades, né? A gente vai fugindo daquilo que a gente tem que fazer, do que a gente tem que cumprir, né? Às vezes a gente é tão inconstante na nossa rotina. E essa coisa de estar sempre online, de estar sempre olhando a vida de outras pessoas, também nos tira muito, né? Nos tira esse sentido de presença da nossa própria vida, dos nossos próprios deveres, né? E a gente às vezes já levanta frustrado, a gente já. Quantas vezes, né? A gente já levanta até atrasado porque perdeu tempo, olhando que não devia. Né? Às vezes dorme tarde demais. E tudo isso vai nos adoecendo, tudo isso vai nos tirando do nosso propósito. Né? A gente sabe disso. Se alguém não sabia, agora fica sabendo. Jéssica, Mas tu sabe que numa dessas manhãs eu fiz isso. Eu acordei, mexi no celular, fiquei só olhando, né, coisas aleatórias.
e peguei o carro, aquilo me deu um vazio. Eu falei, meu Deus, eu preciso da palavra de Deus. Aí tava com o celular dirigindo, né? Pedi assim, Evangelho do dia. Quando eu ouvi a palavra, não tem explicação. Parecia que a minha alma tava entrando nos eixos. É uma experiência mesmo, né? O que a nossa alma precisa é de Deus e pronto. Exato. Exatamente. Sabe que quando eu estava lendo isso aqui hoje, eu me remeti assim a um tempo da minha mudança ali de infância para adolescência, assim, que eu tinha muito hábito de rezar, assim. Foi um momento de primeiro amor com Deus, essa mudança, sabe? Eu vivi o batismo no Espírito Santo, fiz minha primeira Eucaristia, eu estava assim muito apaixonada por Jesus naquele momento da minha passagem ali, 10, 11, 12 anos. E aí eu lembro que eu ia para oração e eu tinha essa sensação, assim, era tão claro para mim, eu só preciso de Deus. Eu só preciso de Deus. E Deus me preenchia. E Deus, Senhor, eu só preciso. Eu só preciso da tua presença. Todo o resto eu vou dar conta. Depois, né, a gente distrai, faz tanta coisa. E aí eu lembro que em certo momento já da minha vida adulta, já com vida de oração, tudo, enfim, né? Eu lembro que chegou um momento que eu tava tão assim, eu, né, atucanada do jeito que eu sou na minha cabeça, e eu medindo as coisas, e eu pensei assim, Senhor, o que que é mais importante para mim na minha vida? Colocando a rotina, tentando ordenar, sanguínea, sanguínea, sempre lutando com a ordem, com a constância. O que que é mais importante na minha vida? O que é mais importante na minha vida? A coisa que agrada a minha vida, que me faz andar no prumo. O que que é? A presença de Deus. Obedecer a Deus. Agradar o coração de Deus. Se eu desagrado o coração de Deus, se eu me entrego para o pecado, se eu me entrego para a desobediência, se eu começo a falhar nisso, tudo vai por água abaixo, porque me desestrutura. Porque a relação estruturante da minha vida é a relação com Deus. Então é dessa que eu vou cuidar. Uau. É a relação. Essa, e eu lembro que muitas vezes na minha vida eu tinha saudade daquele quarto de oração lá do meu primeiro amor. Lá do finalzinho da infância, início da adolescência, aquele momento que Deus me bastava, né? Depois que eu entendi que o principal relacionamento da minha vida é com o Senhor, que o mais importante para mim é agradar o coração de Deus, então a minha vida vai girar em torno disso. Me dei conta disso. Cara, é isso aqui. Todo o resto eu vou dar conta se eu conseguir fazer isso, porque eu fico infeliz. Eu faço os outros infelizes à minha volta. Não, não dá. Eu já decidi que era isso. Então, só que eu dei nome para essa decisão, né? Eu preciso. Deus é. Claro, eu não tô. Gente, pelo amor de Deus, né? Longe de santa eu, né? Isso é uma luta de todos os dias, né? Mas compreender e colocar Deus nesse lugar, assim, isso aqui é o que é. Agora é a luta da constância para o resto da minha vida, né? Honrar essa decisão. Mas saber disso. Cara, é Deus primeiro, Deus primeiro. Aí tudo eu vou dar conta, aí tudo ele me ajuda a dar conta, daí ele traz a cura pro meu coração lá naquele dia, naquela data certa, ele prepara as coisas, né? E Deus, ele é especialista em nos honrar com amor, Ele é sabe? maravilhoso. Assim, sabe aquilo que, acho que é São Pedro que fala, né? Sobre saborear quão suave é o Senhor, né? Gente, isso é tão maravilhoso. Tem um salmo também, né? Provar e ver de quão suave é o Senhor. É o Senhor. O Senhor, ele é suave, ele é amoroso, ele nos honra, ele nos dá. Todo mundo aqui que segue a Deus, eu tenho certeza que podia contar uma história de um pequeno agrado, de um sinal, de uma presença de Deus. Deus é fiel, exatamente. Ele vai nos honrando, ele vai nos cercando de amor. Ele nos. Ah, essa menina que escreveu, André, ela é do Rio de Janeiro. Ela estava me contando antes que ela ficou desempregada e ela está cuidando da mãe. E nesse processo, né, desempregada e tal, ela se converteu da igreja evangélica para a igreja católica e se apaixonou por Jesus Eucarístico. E ela disse, não, às vezes não é fácil, né, a dificuldade financeira, mas se não fosse esse momento com o tempo, ela não teria vivido essa experiência para ela, e isso para mim é maior. Viver essa experiência para mim é tudo. Deus sabe de todas as coisas, ele não deixa faltar, né, o principal. Eu também me emocionei com ela, ela tem uma história de vida muito forte, me alegrei demais por ela estar vivendo isso. Ela disse, eu agradeço tudo que eu vivi para hoje estar diante de Jesus Eucarístico. Isso aí não tem. Não tem preço. E é exatamente isso, assim, né? E trazendo já aqui pra gente encerrar, né? Porque eu e a Kátia vamos embora, nós vamos deixar, né?
Isso aqui que fala, né, que o Espírito Santo vai estar mais com a gente ainda na oração e na tribulação, né? Eu acho isso aqui tão forte, né? Porque ele sempre vai estar com a gente na oração. E é por isso, né, que a gente tem que ter uma alma orante, né? Que a gente passa o dia, né, às vezes rezando, falando com Deus, né? Conversando com o Senhor, chamando. Eu costumo assim, eu já vou abrindo meu olho de manhã, às vezes nem abrir, né? Mas eu já vou, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me leva a dar conta, né? Tô fazendo as lives, né? Agora de manhã, todo dia, né? De segunda a sexta, 7 da manhã. Então, assim, eu sei que eu tenho que começar o meu dia com aquela missão, né? Antes de fazer a live, eu tenho que rezar, né? Eu quero rezar, né? E aí, mas eu abro meu olho e já começo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, me guia, me conduz, vem meu auxílio, né? E ele vai conduzindo. Então, eu sei que na oração, ele vai estar presente, né? Ele que enche a nossa alma, ele que nos corrige, ele que nos exorta, ele que nos guia, ele que nos consola na oração. Quantas vezes, né, Kátia? Como tu falou, nos acalma, nos equilibra, nos põe no Uhum. prumo depois da oração. Na oração a gente pode ter certeza que o Espírito Santo está com a gente. A gente não tem nem dúvida de que o Espírito Santo está com a gente durante a Mas nossa. tu sabe que essa frase ali, que na tribulação ele tá com a gente, nos períodos mais difíceis que eu vivi, eu lembrava do Salmo, do coração atribulado, está próximo o Senhor, está perto o Senhor. Porque às vezes a gente não sente. Exato. Não, às vezes não é sensível. Na maioria das vezes não é sensível, mas isso precisa estar aqui. Eu não tô vendo, mas a palavra diz que se meu coração está atribulado, ele tá perto Ele- de mim. Então essa confiança. Eu não tô sentindo, mas ele tá perto. E é exatamente isso. Da mesma forma que era exatamente aí onde eu queria chegar. Que a gente tem certeza que ele está conosco na oração. Mesmo quando a gente não o sente na oração, a gente sabe que ele está, porque também na oração, às vezes na vida espiritual, a gente vive aqueles momentos permitidos por ele, de nós não sentirmos, para que a gente possa crescer, de ser fiel mesmo sem sentir. Saber que na minha oração eu não estou sentindo nada, a gente está numa secura, às vezes num deserto, e saber que ele está nos conduzindo ali, que ele está presente ali, ele nos ensina isso na oração. Da mesma maneira, a Beata está falando que é na tribulação. Quer dizer, se eu faço o sinal da cruz e eu tô pedindo o Espírito Santo, eu sei que o Espírito Santo tá comigo, na tribulação, a Beata tá falando que ele também tá. Se nós. E é muito doido isso, porque ele habita em nós, então ele tá Ele conosco. tá. Ele tá conosco, né? E é por isso que a gente pode pedir: me orienta, me levanta, me conduz, me ajuda a dar conta, me ensina como resolver essa situação, me guia para resolver isso daqui. Ô, Eu gosto. Jéssica, cara, e tu, olha, tu tá com Deus dentro de ti, meu Deus! A palavra dizia que no Antigo Testamento, às vezes os sacerdotes era tanta glória, né, no templo que eles pá, morriam. Morreu. Tinha a cordinha, como é que para puxar? Exato. A Não vinha, presença não vinha, puxa e morreu. Porque a presença de Deus era tanta. E a gente, né, os vasos de barro carregando esse tesouro, um Deus dentro de nós. todo socorro, Aí todo ela favor diz: ah, se tu pensasse nisso todo dia, um Deus habita em mim, um Deus. em mim. Meu Não terá Deus do céu. apenas alegria, mas também forças para avançar, né? É Ele que nos sustenta, Ele que nos dá força. E assim, é um caminho, né? É um caminho, é um caminho. A cada dia, a cada manhã, a cada situação, o Espírito Santo vai nos ensinando. É assim, eu quero o Espírito Santo, eu quero, né? Eu sempre falo isso, né? A primeira pregação que eu ouvi do Espírito Santo, deseja. Basta desejar a presença dele, né? Pede. E ele já está aqui, né? Então, se deixar conduzir pelo Espírito Santo. E eu quero trazer de novo isso, né? Das nossas festas de final de ano, dos nossos propósitos para o ano novo, né? Para o ano que vai começar. Pedir ao Espírito Santo bem viver esse mês de dezembro, né, cara? Amém. Sim. Né? Se preparar para o Natal, se preparar, vai buscar confissão, né? Uhum. Vive o sacramento, vai fazer uma boa confissão, vai se preparar para viver bem o Natal, fazer um bom exame de consciência, fazer uma boa confissão. Se faz anos que não sabe, mas como na internet a gente acha até exame de consciência para Isso. ajudar a gente a fazer um bom exame de consciência, né? Trazer, ir para diante do sacerdote, marca numa paróquia, vai lá, confessa, né?
vai como um gato do domingo viver bem o advento. Tão linda que foi a missa desse domingo, a liturgia desse domingo foi tão maravilhosa. Nosso pároco aqui em Xangri-Lá, ele é tão profundo, tão maravilhoso. A gente estava sentadinho bem na frente, eu acho que é o lugar de sanguíneo sentar, porque senão a gente fica meio assim, na frente, eu consegui prestar bem atenção, olhando bem pro padre. Gente, que fantástica a homilia, o Senhor vem, é um Deus que vem, ele vem, né? E essa celebração toda do advento faz, né? E o padre falava isso, nós temos que lembrar da segunda vinda do Senhor, o Senhor vai Isso. voltar. É isso que o advento também nos leva, né? A se preparar, estar preparado e a lembrar, Jesus vai voltar, né? E o Espírito Santo também, né? A gente vê isso nos Atos dos Apóstolos, nas cartas, né? É o Espírito Santo que mantém acesa essa chama dentro da gente para a gente estar preparado para a vinda do Senhor, né? É necessário, Jesus diz, é preciso que eu vá, convém a vós que eu vá para que venha o Espírito Santo, né? Jesus foi para que viesse, ó, isso é tão profundo, a gente nem alcança. Mas assim, ele que nos prepara também para essa segunda vinda do Senhor. E a gente vive uma vida, né? E isso é tão forte. Olha a sabedoria da igreja, né? Olha a sabedoria da igreja. No mês mais cheio de compromissos do ano, que todo mundo tá mais distraído, tá todo mundo pensando em comida, em bebida, em roupa, em gasto, em presente, bens materiais. É o ano que a gente tá mais, que a gente podia estar mais distraído. A igreja vem dizer assim, Jesus vai voltar. Jesus está pronto. E a igreja vem nos preparando. Todos os evangelhos, antes do advento, ela vem nos preparando. Vai falando de vigilância, né? Das virgens lá que estavam esperando. Vai falando da vigilância, da prontidão. E agora o advento nos lembra, nesse caos que é dezembro, a gente quer dar conta das coisas, quer, às vezes pagar conta, quer se arrumar, não sei o quê. Quem trabalha com beleza, minhas tias, minhas primas que trabalham com beleza, tá todas as mulheres marcando para fazer sobrancelha, para fazer o cílio, para não sei o quê. Cara, é um mês de maior distração. E a igreja fala o quê? É. Ó, presta atenção. Presta atenção. Jesus, e vocês podem estar distraídos com muito comer, com muito beber, Cuidado com a gula. coisas, com os cuidados deste mundo. Esse evangelho é o evangelho que eu mais me envergonho. Que Por dá uma quê? vergonha da gente. Vai dizer, olha o que Jesus disse, Kátia. É uma vergonha isso. Sabe por que é uma vergonha? Porque é verdade. Todas as revelações grandiosas. Ele, Deus, desceu do céu, tá se revelando, tá falando pra gente revelando todo o plano de salvação. Tá diante dos apóstolos. E aí Jesus diz assim, ó, olha só, mas vocês podem se distrair, sabe com o quê? Muito comer, muito beber e cuidados deste mundo. Eita lasqueira. Sério, a gente é tão miúdo desse tamanho. A gente é tão raso que isso vai nos distrair. E aí o advento faz o quê? Jesus vai voltar. Tu tá preparado para encontrar com Jesus? Se Jesus voltar hoje. E o padre Jonas que falava, né? Pois é, mas se Jesus não voltar, a gente vai encontrar com ele, né? Enquanto a gente tá aqui Ou nessa ele terra, vem ou a gente vai. ou ele vem ou a gente vai, mas a gente vai encontrar com ele. Como está a nossa vida? Cara, no meio de todas as distrações tão mundanas, né? A igreja nos leva a esse lugar de olhar para Cristo. Cristo que vem, Cristo que virá. Colocar a nossa vida em ordem, né? Preparar a nossa casa, a nossa família, né? Para receber Jesus. Eu não sei como é que são as celebrações familiares todas, mas tão bacana, né? A gente tem um momento na nossa ceia para fazer uma oração, né? Aham. Para fazer oração, ter o presépio montado, quem tem criança, né? Deixa todo o presépio montado sem o menino Jesus, né? Deixa guardado o menino Jesus. Aí lá na noite de Natal, depois da missa, a gente vai rezar, celebrar, colocar o menino Jesus, né? Deixa uma criança responsável por colocar o menino Jesus no presépio, porque Jesus nasceu. Essas coisas pequenininhas vão marcando também a cabecinha dos nossos filhos, né? O imaginário das crianças, do verdadeiro sentido, né? Pode ver que a maior parte de tudo, né? Da cultura atual, dos filmes, né?
Eles todos vão levar para o sentido de unidade, de harmonia e de Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Cara, Cristo foi completamente tirado de cena do Natal, Não né? E pode nem falar nas escolas. se a gente não colocar Jesus no centro do Natal, nós que somos cristãos, nós que o buscamos, nós que somos, sabemos que somos templo do Espírito Santo, quem que vai trazer Jesus de volta para o centro do Natal, né? Ele Ô, precisa. Jéssica, tu sabe que eu tava pensando aqui em tocar o louco, eu vou tocar. Tem gente que vai se chocar, mas tudo bem. O primeiro processo que eu vivi quando eu me converti foi de não beber nada de álcool no período do advento. Tomei consciência. Não, peraí. É um tempo especial, não vou beber nada de álcool. Aí, né, entendendo que também era um dia que eu tinha que ir à missa, porque até os meus 21, 22 anos não tinha essa dimensão que Natal tinha que ir à missa. Então eu e o pai íamos na missa, né, e o pessoal ficava arrumando a ceia aqui em casa. A minha mãe que eu amo e amarei para sempre, minha mãe tinha muitos traumas da família dela, que o Natal não era bem celebrado, tinha briga. E isso que tu falou, que às vezes tu não dá conta do porquê tu tá sofrendo, chegava Natal, minha mãe ficava atacada. Minha mãe ficava desesperada, ela às vezes ficava agressiva, assim, sabe? Ela arrumava um motivo pra brigar. Uhum. E dava certo. Virava um tendel. E eu comecei, e é claro que aquilo ali, eu era muito ligada a ela, aquilo ali me desestruturava. O primeiro pensamento é: acabou o Natal. E isso não foi um ano só, foram vários. Daí, cada ano eu fui amadurecendo. Peraí, o Natal tem que acontecer dentro de mim. Eu não vou poder depender do humor de outras pessoas, da disposição de outras pessoas. Então, aqui, ó, Natal vai chegar, eu vou ir na missa, eu vou comer o que tiver para comer, mas ninguém vai mais me roubar o Natal. E Deus maravilhoso foi ajeitando para que a minha mãe também enfrentasse diferente o Natal, foi trabalhando o coração dela. Né? E a gente teve problema financeiro, daí não era aquela ceia tão maravilhosa da infância, sabe? Presente. Eu tenho muitos afilhados, eu tenho mais de 20 afilhados. Eu ficava angustiada, meu Deus, como que eu vou dar um presentinho? O mínimo presentinho já dá, meu Deus, quantos mil reais? Eu não vou dar. Não vou dar. Eu vou rezar pelos meus afilhados, porque isso aqui tá me roubando o Natal. O melhor presente que eu vou dar, pode, né? Pode que alguém tenha ficado chateado, tenha esperado mais de mim, mas aquilo tava me esvaziando. Kátia. Então Uhum. sempre para mim é um desafio. Aí teve o luto. Como que eu ia viver o Natal sem a minha mãe? Tu me acompanhou em muitos natais, né? Eu me lembro assim de Natal, eu vou pro quarto, eu pensei, assim, é uma coisa tão forte, sabe? A dor vem. Aí eu quero ir pro quarto, eu quero ficar no escuro, não quero ver ninguém. Depois da missa, porque eu sempre digo, a missa é a missa, né? Ninguém me toca na minha missa. Mas eu pensava, mas como é que eu vou estragar o Natal do pai da Deise da Andressa? Eu vou aguentar, e às vezes aguentava assim. Eu me lembro de um Natal que eu tava tão dolorida que eu peguei o meu computador, eles queriam que eu fizesse uma arte pra imobiliária e tinham pedido no dia. E aí aquilo já me irritou. E eu, dor, Jéssica. E eu, quebrei o computador aqui, até hoje é estragado a entrada do CD. Eu precisava botar minha dor, era dor. Era dor de ter que viver o Natal sem a minha mãe, entendeu? Mas Deus sempre vem o centro. Eu tô falando isso porque eu disse, eu vou escandalizar. O centro é Jesus, é o nascimento de Jesus. E ninguém na face da terra pode ter o poder de nos roubar essa graça. É agora, não é janeiro. Janeiro Sim. vai ser outro tempo. Então, né, é hora de colocar o olhar no que realmente importa. Não é o presente do amigo secreto, não é o presente dos afilhados, não é a ceia, não é o Chester, não é a decoração, não é a roupa nova, não é a pressão se engordou, emagreceu, os parentes vão falar. Nada, 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 nada. Nada. É Jesus, o Jesus. Salvador. Ele é o centro. Choquei? Choquei. Não. Falou, podia falar mais. Mas sabe, são processos que a gente vai vivendo e às vezes dói, sabe? Tem que ter até um certo egoísmo, Jéssica, porque senão o mundo nos consome. Nos rouba o sentido. E eu vou voltar a dizer assim que como é importante isso que a Kátia falou, que eu tô falando agora, da gente ter essa noção desse tempo do advento, né?
Se eu não tô indo na missa, se eu tô meio relaxado, agora acabou. Eu não vou esperar para ir na missa só do Natal. Eu vou me preparar, eu vou viver bem, né? Todos os domingos. A gente viveu o primeiro domingo do Advento agora, né? Eu vou continuar, eu vou ir na missa, eu vou procurar confissão, eu vou procurar viver o sentido real, vou pedir pro Senhor trazer para mim, até para ressignificar, né? Essas dores, essas más impressões que ficaram na gente para trazer o significado e o sentido real, que é Cristo, né? Que é Jesus. E assim, gente, a cada domingo na missa, né? Às vezes a gente não sabe mesmo, né? A gente não sabe viver e aproveitar toda a graça daquilo que a igreja dá para nós, aquilo que o Senhor deixou para nós, né? A cada Eucaristia, né, Kátia? A Eucaristia é aquele lugar de encontro com o Senhor. Senhor, a gente está recebendo Jesus, o corpo do Senhor. Naquele momento ali é um momento de tanta cura na nossa vida. Ali a gente pode pedir, Senhor, me ensina. Eu quero viver um Natal diferente. Se eu não quero que chegue o Natal, que chegue o Réveillon. Tem muita gente que tem dor da Réveillon. Que a festa de Réveillon é uma festa dolorosa, que tem lembranças ruins, que tem dor, que tem abandono, que tem vergonha, né? Que foi embaraçado na frente das pessoas, né? Aqui, ela tá colocando aqui que se emocionou com a tua fala. Ela não E tem mais o pai, né? isso. Ô, Larissa, e aí também tem um detalhe da Eucaristia, né? Que é o ideal da gente começar o dia 24 a celebração com a missa, porque lá no altar, quando o padre ergue a Eucaristia, né, na missa, há uma comunhão entre o céu e a terra. Então, na noite de Natal, quando tu for comungar Jesus e viver todo aquele mistério da missa, ali está a igreja peregrina, a igreja triunfante. Então, teu pai está no céu e ali, por Jesus, em Jesus, vocês podem comungar do Natal. Então, a gente cuida do cemitério, tudo vai lá tá os restos daquela pessoa que a gente amou, mas na missa há um encontro verdadeiro com a pessoa que se foi em Jesus, que é a ressurreição. Então, quer celebrar o Natal lembrando do teu pai, vai na missa. Já começa ali. E depois, é uma graça que o Espírito Santo dá, a gente está falando dele aqui. O Espírito Santo preenche tanto que aquela tristeza ela não aparece. Jéssica, no casamento da Deise, era um medo da gente, tu estava lá, de não poder celebrar aquele casamento porque a mãe não estava. Meu Deus, como seria maravilhoso ter a mãe naquela noite. Mas o Mas foi. Espírito Santo veio, não nos recordou de dor. Nossa, a Não, gente não tá. trouxe. Esse final de semana eu e o João tava falando que festa maravilhosa, que casamento maravilhoso, quanto que tava bom, quanto que tava divertido, quanto que o pessoal festejou, em Foi. família inteira, né? A gente rezou muito nisso, sabe? E aquele medo de não. Até uma culpa de Sim. celebrar assim aquela pessoa que é tão importante, porque eu imagino que essa menina também possa sentir, né? Esse sentimento de incompletude por quem se foi. Na missa todos se encontram. E depois o Espírito Santo dá essa graça de sorrir, de celebrar, né? E a pessoa, a Jéssica sempre fala muito isso para mim. Minha mãe não sofre mais. Onde ela tá celebrando. Larissa, quando tu estiver celebrando, pode ter certeza, teu pai é uma celebração eterna com Deus. Isso Ele tá conforta muito. Ele tá completo. Uhum. Amém. Que o Senhor nos ajude, né? Nos conduza na vontade dele. Eu quero ler um versículo, Kátia, que eu estava rezando antes um pouquinho da live começar, que diz assim, é na 1:2, achei muito significativo para nós, diz assim, eis que vem sobre as montanhas um mensageiro de boa nova, alguém que anuncia felicidade. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre teus votos, porque o ímpio não passará mais por tua terra, está totalmente aniquilado, completamente aniquilado. Aqui está falando que Deus, né, está destruindo o inimigo do povo, né? E Deus está falando aqui de uma boa nova, de uma boa notícia que está chegando, né? E que o povo pode celebrar bem as suas festas, pode festejar, pode viver bem, celebra as tuas festas, cumpre os teus votos, porque sou eu que te dou a vitória. Oh, Né? Sou coisa linda. na 1:2:1, na 1:2:1. E no versículo 3 diz, porque o Senhor restaura o esplendor de Jacó, assim como de Israel, é do povo dele, né? Depois que os saqueadores despojaram e destruíram.
Quer dizer, Deus está falando de uma restauração daquilo que foi destruído. Glória a Deus está Deus. boa notícia, uma boa nova, dizendo: eis que vem quem anuncia, eu venho anunciar a felicidade. Pode celebrar as tuas festas. Ah, meu Deus, que lindo. Porque eu é que te restauro. Olha, eu te garanto, sou eu que estou aqui. Eu vou restaurar. Já teve destruição, já saquearam a tua felicidade, já saquearam as tuas expectativas, a tua esperança. Já aconteceu tudo isso? Tá bem. Mas assim, sou eu que te restauro agora. Sou eu que Caraca. estou fazendo. Eu achei tão linda essa palavra, assim, né? Tão maravilhoso da parte do Senhor nos trazer essa confirmação, né? E eu gostei até da expressão, porque Deus faz as coisas de maneira completa. Celebra as tuas festas. Amém. As tuas festas. O Senhor quer que a gente celebre a festa do Natal. O Senhor quer que a gente celebre a festa de Ano Novo. É desejo de Deus. Deus gosta que a gente se alegre, né? E ele nos capacita para isso. Aqui ele está dizendo que ele vem nos trazer uma boa notícia. Ele vem em nosso socorro, né? Ele habita em nós. Isso é tão lindo e tão profundo, né? Quem pode dizer isso, né? E eu adoro uma expressão que tem na Bíblia que não tem nenhum outro povo que possa dizer que tem um Deus, né? Que habita nele, que está perto dele, que cuida dele, né? Só nós podemos dizer isso. Isso é maravilhoso, é grandioso demais. Que conforto no meu coração. Eu estava precisando dessas palavras, dessa live. Nós todas, Larissa. Eu também tava. O Senhor nos lembra, né? O Senhor fala com a gente. Eu quero falar uma coisa, que é uma coisa bem pequenininha, assim, mas eu quero lembrar uma coisa, sabe? Deus fala com a gente nas pequenas coisas, gurias, e às vezes em coisas que vão parecer bestas. Mas são coisas que são uma comunicação, sabe, piada interna, quando a gente tem uma amiga assim, e a gente faz aquelas piadas, Kátia, sabe, que só a gente entende, a gente faz aquelas conversas assim, né? Manda um meme, né? Fala uma coisa, a gente já sabe o que é e já ri. Tem coisa com Deus que a gente vai conquistando essa intimidade e que Deus vai trazer respostas para nós assim. Então a gente pode estar assim, atenta às pequenas coisas. Eu lembro que num tempo da minha vida que eu tinha muita insegurança. Eu trabalhava, era bem jovem, quando eu era bem jovem, não era nem casada ainda. Eu trabalhava viajando muito, assim, muito. E avião para lá, avião para cá, e estrada, sempre correndo, sempre trabalhando. Trabalhava bastante. Com grandes responsabilidades, assim. E várias vezes aquilo eu ficava. Chegava um tempo de exaustão, assim, do meu ano, que eu não queria nem sair de casa, sabe? Só de eu pensar de pegar a estrada, de ter que pegar o avião, de ter que passar por tudo, eu já ficava nervosa, ficava agitada. E quando eu ia sair de casa, em algum momento, só uma bobeira, tá? Vou contar uma intimidade minha e do Senhor. Deus falar comigo de um jeito bem bobinho, mas que funcionava. Quando eu saía de casa, eu precisava que ele falasse comigo. Eu dizia: Senhor, tu tem que me dizer que tu tá comigo, Senhor, tu tem que dizer que tu tá comigo, porque eu tava muito insegura, sabe? Me dava uma insegurança, um cansaço, acho que até uma ansiedade mesmo, sabe? E aí eu passava, Kátia, e passavam carros com adesivo, dizendo Deus é fiel. Era daquele jeito que Deus falava comigo. Eu vi em algum momento da minha viagem aparecer um carro com um adesivo dizendo Deus é fiel. Eu já te contei isso, Kátia. Não. Já contei lá, é tão bobinho, mas eu sinto no coração de contar. E aí eu lembro que um dia eu tava voando já, assim. Eu não lembro se foi quando eu tava chegando, acho que não sei se eu tava descendo, se eu tava subindo, não me lembro. Eu lembro que eu comecei a questionar esse jeito de Deus falar comigo. E pensei assim, ó, que bobagem, né? Ah, que bobagem. Sempre vai ter um carro com adesivo dizendo Deus é fiel. Nada a ver que é Deus que tá falando comigo. Eu fico me sentindo consolada, fico pensando, Deus está comigo quando eu vejo isso. Isso é uma bobagem, só o adesivo de um carro. Ó, que Deus ia falar comigo com adesivo de carro. Que coisa idiota. Deus nem tá comigo nada. E comecei com aquela tentação. Tati, eu te juro. Eu te juro. Olha, tem coisa que só acontece comigo. Eu não lembro se eu tava descendo ou se eu tava subindo, mas eu tô pensando tudo isso na minha cabeça e me sentindo abandonada por Deus, na minha própria loucura. O capeta também, acho que me incomodando. E tô olhando para a janela aqui. E eu pensando nisso. Daqui a pouco eu vejo uma carreta, um caminhão enorme. Assim, enorme, um caminhão. E de fora a fora, é todo... Eu não sei termos de caminhão, gente, mas aquela parte do caminhão, sabe? Não sei como é que chama. Ele é um caminhão todo fechado, sabe?
aquela parte toda fechada do caminhão era tipo um branco, um cinza bem clarinho, assim, sabe? E de fora a fora, um caminhão enorme, de fora a fora, na lateral do caminhão estava escrito Deus é fiel, em verde, gigantesco. Assim, Deus é fiel. Eu tô descendo assim, na hora que eu tô questionando tudo aquilo. E aí eu olhei aquilo na hora, eu pensei, meu Deus. Deus, tu tá falando, não pode ser coincidência, Senhor. Senhor, existe um caminhão, uma pessoa teve a capacidade de botar num caminhão de fora a fora, Senhor. Só que, Senhor, o mais louco é que essa pessoa teve essa capacidade para te falar só comigo, Senhor. Porque agora eu acredito que tu tá falando comigo, que tu me ama mais que tu ama qualquer pessoa, Senhor. Foi só por mim que essa pessoa pintou essa lateral desse caminhão. Como eu me senti consolada, sabe? Às vezes, Deus fala com a gente em coisas tão íntimas, tão pequenas, mas Ele prova a sua presença. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é presente e Ele fala com a gente, sabe? A gente pode estar... Às vezes são coisas bobas, às vezes são coisas assim, mas que a gente sente aquele carinho no coração, né? E eu sinto de falar isso porque eu tenho certeza que Deus vai provar a presença dele, sabe, Kátia? Eu tenho uma sensação Amém. de Deus provando a presença dele para muitas pessoas. A gente não precisa se envergonhar de Deus, sabe? A gente não precisa ter receios do que a gente está vivendo, a gente só tem que voltar. Ele está conosco, né? Ele está conosco. Amém? E a intimidade com ele que nos faz ver quando ele tá falando parece uma coisa absurda, né? Parece, né? Mas tu conhece ele. Que maravilha. Aí a gente vai entendendo que é Deus falando com a gente, né? A gente nem conta essas coisas, viu, gente? Eu tô contando só pra vocês. É uma coisa que a gente não conta. Por isso que a Eu gente adora. também, as coisas que eu acho que nós não vamos publicar essa live aqui. Assim. Quem viu, viu. Às vezes nos mostra e não vemos. É verdade, Fernanda. Por isso a nossa atenção, né? Por isso, quanto mais a gente estiver atento a Deus, né? Deus, por isso, assim, esse olhar de Deus ser o centro, né? De a gente começar o nosso dia com Deus, fazer propósitos, né? Durante o advento, que o nosso final de ano não seja só comer, beber e se preocupar com as coisas externas, né? Mas que o Senhor seja o centro, né? Porque Ele está em nós. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por toda essa partilha, Senhor, por toda essa live, Obrigada, Senhor. por todas as pessoas que foram alcançadas, Senhor, neste momento, todas que serão ainda. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus conosco. Obrigada, Divino Espírito Obrigada, Santo, Senhor. porque Tu Obrigada. habita em nós. E nós queremos Te pedir, Divino Espírito Santo, nos enche nesse momento. Vem preencher o nosso Vem, coração. Espírito Santo. Vem preencher todo o vazio. Vem curar toda dor. Vem tirar todo o desespero, toda a desesperança. Todas aquelas pessoas que têm o coração tão dolorido, que vivem circunstâncias tão difíceis nesse fim de ano. Nós clamamos, Espírito Santo, vem te revelar, vem trazer alívio na dor, vem trazer consolo nessas dores que estão sendo vividas, vem curar também de todo medo, Espírito Santo. Tantas pessoas que têm medo que algo ruim aconteça, tantas pessoas com uma expectativa negativa, pensando no Natal, pensando no Réveillon, pensando nesse dezembro como algo ruim, com a sensação de medo, de ansiedade, de que algo ruim vai acontecer. Vem Espírito Santo libertar e curar de todo medo, de todo vazio, de todos os sentimentos e marcas, traumas de rejeição, de dor, de falta, de vazio. Vem Espírito Santo trazer consolo aos corações enlutados, aqueles que vão passar as festas de fim de ano sem pessoa da família, no luto, na dor, na saudade. Vem Espírito Santo consolar toda a saudade, aquelas pessoas solitárias, têm um sentimento tão grande de solidão no coração. Vem Espírito Santo, vem em auxílio, vem consolar, vem te fazer presente, vem encher de alegria, vem encher Espírito Santo de paz. Vem Espírito Santo em nosso socorro, vem em nosso auxílio, vem preenchendo todos os espaços, vem trazendo revelação, vem revelando caminhos novos. Tantas pessoas que precisam viver um tempo novo, uma vida renovada por ti. Vem indicar Espírito Santo. Vem Espírito Santo e fala com cada um de maneira especial.
Vem em socorro de todas as nossas dores. Vem, Espírito Santo, nos dá a graça de um Natal novo, renovado, de uma festa de fim de ano também cheia da tua presença. Vem, Espírito Vem, Santo. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Tira os nossos olhos das coisas materiais, das coisas externas, das circunstâncias ao nosso redor e coloca o nosso olhar lá no presépio, lá na Sagrada Família, lá na presença de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem nos guiar. Vem tomar as rédeas da nossa vida, da nossa história. Vem, Espírito Santo. Jéssica, desde o início da oração eu sentia Deus querendo visitar os casais que desejavam muito chegar nesse final de ano com o bebê, né, com a gravidez. Eu sinto assim Deus visitando muitas mulheres que têm essa dor assim muito forte, como se tivesse que gritar de dor, né? Mais um Natal sem ter um filho, sem estar grávida. E queria pedir o Espírito Santo nessa situação, pelas mulheres que tiveram um aborto ao longo desse ano, que carregam essa dor, que chegam ao Natal, que é uma festa da vida, mas sentindo ainda a dor da morte. É como se o seu útero fosse um lugar de morte, não um lugar de vida. O Espírito Santo visita essas mulheres, visita, Espírito Santo, estes casais. Visita essas casas onde há tristeza, onde há desesperança. Vem Espírito Santo restaurando, vem Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor que fecundou o ventre da Virgem Maria com o Salvador. Traz a graça da fertilidade a estes casais. Da vida vencer, Espírito Santo. Nós pedimos o rio da vida jorrando nestes casais, nestes ventres, para gerar vida. Vem, Espírito Santo, sobre todas as mulheres que neste momento estão com risco de perder seus bebês. Nós queremos pedir a tua presença como um rio, gerando vida, Espírito Santo. Também sobre aqueles casais em que o Senhor deseja que os filhos cheguem por meio da adoção. Junto com a oração por estes casais que estão esperando nas filas de adoção, Senhor, nós queremos te pedir pelas crianças que estão nos abrigos, sonhando com o Natal dentro de um lar, com um quartinho só para si, com uma família, com pais, com avós. Senhor, nós até pedimos a tua misericórdia para essa situação, para o Senhor tocar o coração dos juízes responsáveis, para que agilizem esses processos, Senhor. Tem misericórdia desses casais e dessas crianças, para que possam já estar nas casas das famílias e não nos abrigos nesse próximo Natal, Senhor. Sim, te pedimos com confiança e já te agradecemos por todas as graças que o Senhor está derramando neste momento de oração. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Quando tu rezava, eu sentia assim isso, né, do berço vazio, né? Essa dor do berço vazio. Mas também senti o acolhimento do menino Jesus, sabe? Nesses lares, assim. O consolo da presença do menino Jesus, assim. Senti de verdade que é um consolo emocional, afetivo, né? Uma dor emocional tão profunda, assim. E eu senti a presença do Senhor, assim. Eu via que o berço não estava mais vazio, com a presença do Senhor, assim, né? Amém. Achei, assim, forte, né? Até questionei se falaria, mas sinto, assim, essa presença do Senhor, né? Da gente trazer o Senhor, da gente trazer o menino Jesus, né? Pro lar. Obrigada, Senhor. Bendito seja Obrigada, o teu Senhor. nome. Nós pedimos, Senhor, que durante todo esse mês a gente possa bem viver esse nosso tema dessa novena, que o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo habita em nós. Senhor, nos dá a graça de bem viver isso, a tua presença todos os dias desse mês. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além que esse Feito! live
Encaminha a live, meninas. Mês que vem a gente anuncia o dia que vai ser. Mas geralmente vai ser ali na primeira semana. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Se a Kátia vai estar de férias, eu vou estar de férias. Exatamente, é. Mas a gente vai dar um jeito aí de fazer a nossa live. Se não for na primeira semana, vai ser na segunda semana de janeiro. E para quem está acompanhando, né, as lives de oração pelos casamentos, eu vejo vocês amanhã às 7. Fica o convite para quem não está participando de segunda a sexta, às 7. Essa semana mais a outra, né? Mais dia 15. Então tá bom. Te amo, Jéssica Marti. Aqui, Steve. Tchau, gente.